Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de gestão ambiental, a nossa segunda aula falando sobre gerenciamento e gestão ambiental. Me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal que ensina aprende aqui no YouTube. Você que está acompanhando essa gravação, eu agradeço. Você que está assistindo essa videoaula também, eu agradeço bastante. Espero que esteja tudo bem com você e com seus familiares. Quando a gente fala sobre gestão ambiental, é legal a gente retornar, né, na primeira aula que nós falamos sobre o meio ambiente, falamos sobre sustentabilidade, né? E você que não acompanhou a aula, pode procurar aqui no YouTube que também tem essa primeira aula. Então eu vou falar primeiramente sobre esse conceito de gestão ambiental e a relação, né, dos principais problemas aí de resíduos ambientais com as organizações, quais são os principais problemas das empresas, das organizações, justamente com a interação desses resíduos ambientais. Quando a gente fala sobre a gestão ambiental, né, a segurança e saúde do trabalhador e a gestão ambiental, eles têm uma relação, né, justamente porque a gestão ambiental é uma área relativamente recente, né, uma área nova para todos nós aí. De certa forma, a preocupação com o meio ambiente, ela começou de uma maneira mais técnica nos últimos 10, 20, 30 anos, no máximo, né, e a segurança do trabalho já vem conquistando seu espaço aí desde a década de 40, né, 1940 aproximadamente. E aí o técnico de segurança do trabalho, ele se vê meio que na obrigação, né, e consequentemente para manutenção da sua atividade profissional, em interagir com o meio ambiente, interagir com a gestão do meio ambiente, para que seja um profissional multitarefas, né, um profissional que lide, né, trabalhe tanto com a segurança do trabalhador, também com a gestão do meio ambiente. Por isso que o nosso curso técnico, ele busca aí, durante a unidade curricular número 12, trabalhar o estudo do gerenciamento tanto do meio ambiente, como responsabilidade social, como área de qualidade e, naturalmente, também a saúde e segurança do trabalhador. Tornou-se necessária, né, então, a formação de profissionais que agregassem a visão ambientalista, né, justamente para que, durante a exploração racional dos recursos naturais, surgiriam aí os gestores ambientais. Então, um bom profissional da segurança do trabalho, ele tem que ter um conhecimento em gerenciamento ambiental, justamente para que ele faça, né, participe ali, né, desse processo de gerenciamento dos resíduos ambientais e, consequentemente, conhecimento de cada item ambiental. A questão ambiental, então, passou a ser uma preocupação crescente nas organizações, juntamente com a área da qualidade, juntamente com a área de saúde e segurança do trabalhador, juntamente com a área de responsabilidade social, mas principalmente, né, muito novo a questão ambiental, por isso que a gente tem muitas dúvidas, muitas perguntas, né? E de certa forma, a preocupação aí maior ela se faz porque o meio ambiente é uma preocupação de todos, né? Não existe um dono para o meio ambiente, não é o governo do estado de São Paulo, não é o governo federal, o meio ambiente é de todos nós, né? Não é de nenhum grupo político, partidário, não é de direita, não é de esquerda, o meio ambiente é de todos nós, todos os seres humanos. Então, quando a gente fala da questão ambiental, passou a ser uma preocupação crescente nas organizações, porque tanto os partidos políticos, né, eles acabam direcionando que a poluição, tudo que há de ruim é por causa das indústrias, e naturalmente também as pessoas que teoricamente são leigas aí na legislação ambiental, elas jogam essa responsabilidade, né, nas indústrias, nas empresas, nas organizações. Mas naturalmente, né, as pessoas, principalmente os indivíduos, né, eles começaram a focar que o problema é o ambiente, né, o problema do meio ambiente é as organizações, porque eles fazem, né, a sua coleta seletiva, a sua limpeza ali e destinação de resíduos, e elas exigem, né, de uma perspectiva até como se fossem cobradores, né, de leis, né, do poder judiciário, elas exigem e estão no papel delas, né, de cobrar as empresas, né? Então a empresa tem que orientar e tem que destinar e de certa forma informar a população em que está envolvida, né, a comunidade que está inserida, os stakeholders, que ela faz a destinação de resíduos, que ela tem uma preocupação com o meio ambiente e que de certa forma o meio ambiente ela também se preocupa.
tá? Para fazer parte aí dessa preservação de gestão ambiental. Então, a questão ambiental passou a ser uma preocupação crescente nas organizações, deslocando-se em uma função de proteção e tornando uma função administrativa, né? Então, criou aí um cargo de gestor em meio ambiente, né? E cresceu aí, começou a ter a procura, né? Pelo curso de técnico em meio ambiente. O técnico em meio ambiente é um curso que ele também é bem parecido com o técnico em segurança do trabalho, também de 1.200 horas, com exigência ali de estágio, de área prática, mas o técnico em meio ambiente não existe uma prerrogativa obrigatória, como nós temos, né, a questão do técnico em segurança do trabalho, né, que é exigido pela portaria 3.214 de 78, né, lá através da NR4, que fala sobre o SESMIT, né? Então, se vocês pegarem lá no SESMIT, haverá lá a presença do técnico em segurança, do técnico de enfermagem, do médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e do auxiliar de enfermagem do trabalho. Então, esses profissionais são os obrigatórios, né, de acordo com a classificação de risco e o grau de risco daquela empresa, associado ao número de funcionários. Então, esses profissionais, né, eles são obrigatórios. Já o técnico em meio ambiente, ele não é obrigatório. É óbvio que o técnico de segurança não vai substituir, ele não vai agrupar, né, uma dupla função, né, na sua execução do trabalho. Ela nem pode, né, pela legislação, ter uma dupla função. Mas o técnico em segurança do trabalho, ele acaba, né, conhecendo ali, se conhecedor dos assuntos relacionados ao meio ambiente, ele certamente vai ser um profissional, né, destinado ali, vai ser um profissional diferenciado na sua área de atuação. Então, falando sobre conceitos de gestão ambiental, né, a gente falou muito sobre meio ambiente, e eu tenho que apresentar para vocês o que é meio ambiente, né? O meio ambiente, na verdade, é um conjunto de condições, né? Então, são várias condições ali, são várias relações, né, do meio ambiente com leis e interações de ordem física, química e biológica. Quando a gente fala sobre essas interações de ordem química, física e biológica, vamos lembrar que, por exemplo, quando a gente estuda física, né, a gente estuda também o porquê das coisas, né? Por que existe a lei da gravidade, por exemplo, que é uma lei aí derivada da física, né? E a lei da gravidade, vocês devem lembrar naturalmente aí que ela vai se aplicar, né, com relações no meio ambiente, quando há uma queimada, né, existe ali a proliferação de fuligens, né, derivados ali daquela queima. E as fuligens, elas sobem por causa do ar quente, né, e naturalmente ali quando a temperatura, né, do dia ali daquele dia ele vai diminuindo, as fuligens também vão descendo, né, vão caindo e vão adentrando ali as casas, vão chegando ali próximo aos lares ali, que são próximos a essas queimas, né, ou próximos às indústrias que praticam essa prática aí, tenham essa prática criminosa de queimadas, tá bom? Então, um é o calor, outro é o vento, né? São tudo relacionado às origens físicas, tá bom? Um outro que a gente vai ter interação, naturalmente, vai ser a parte química, né? Então, a gente tem ali no nosso meio ambiente, nós temos o ar respirável, né? Que ele é proveniente, né? De uma criação, né? E o ar respirável, né, ele vai servir como fonte da vida, né, o oxigênio vai fazer parte da nossa vida, e o oxigênio, por sua vez, né, a gente sabe aí, a gente já estudou questões do oxigênio no ambiente, né, ele é fundamental para o nosso sangue e, naturalmente, para a nossa respiração, né. Então, quando a gente fala sobre a porcentagem do oxigênio no ambiente, vamos lembrar, né, que ele é somente, né, algo em torno de 20%, né, do ar atmosférico. E o gás oxigênio, né, de 20,8%, ele pode ter alterações a partir do momento que há uma queima, né, essa queima que eu comentei das foligens aí, poderá também ter alteração na ordem do oxigênio, então, uma alteração química, né, e aí apresenta, né, as pessoas vão começar a apresentar alterações respiratórias,
vou apresentar aí essa sensação de queimação na garganta, o nariz irritado, né? Então, pode ter também algumas alterações de origem química. E, naturalmente, também as alterações de ordem biológica, visto que se há uma condição, né, uma alteração aí nessa queima novamente que a gente citou, essa alteração biológica, né, ela vai ter impacto, obviamente, ali com os seres vivos que dependem, né, dessa atmosfera, seja eles pássaros, seja eles peixes, seja eles animais que ficam ali na fauna, né, ou nas florestas. Então, haverá, obviamente, impacto nesse meio ambiente. Permite, nessa forma, né, abrigar e reger a vida de todas as suas formas. Então, o meio ambiente, toda vez que a gente observa o meio ambiente, a gente imagina também vida, né, que vai existir, certamente haverá a presença de humanos, de seres humanos, e haverá também animais que dependem desse meio ambiente para sua subsistência, né, para sua sobrevivência também. Quando a gente fala sobre conceitos de gestão ambiental, eu tenho 3 tipos de ambiente, né? Então, eu vou apresentar para vocês os 3 tipos de ambiente, começando aí pelo ambiente natural, né? Pelo formado aí pelas matas virgens, né? Ou matas que nunca tiveram a sua ocupação, né? Geralmente a gente tem muito pouco aqui em São Paulo, né? Geralmente a gente vê isso mais em regiões centro-oeste e norte, né? Mas essas matas virgens aqui no sudeste, né? Elas podem ser ali próximas às rodovias, no qual a gente passa ali com o nosso carro, a gente olha nas laterais ali, olha nas laterais das rodovias, a gente vê uma mata que não tem uma ocupação, né? Não existe ali a presença de seres humanos, não existe impacto ali, não existe ainda, né? Não foram desbravadas essas matas virgens, né? Então, essas matas virgens, desde a época da colonização, desde a época que os portugueses chegaram no Brasil, elas não foram ainda conhecidas, né? Elas não foram desbravadas. Então, essas matas virgens ou outras regiões que são autossustentadas são chamados aí de ambiente natural porque ela realmente ela é autossustentável, né? Então, ela se mantém, né? A questão aqui da vegetação, né, terrestre aqui, ela se mantém por causa da queda de semente das árvores, ela se mantém porque não existe impacto do ser humano ali através de queimadas, né? Geralmente essas matas virgens vocês não vão encontrar nenhum resíduo de material reciclável, né? Como rótulos de garrafa PET, papel, plástico, pneus. Afinal de contas, ela é uma mata que nunca teve sua ocupação, tá bem? Então, quando a gente fala do ambiente natural, um deles é a mata virgem e ela deve ser preservada, deve ser conservada. A gente vai falar sobre essa relação de preservação e conservação um pouco mais à frente. Além desse ambiente natural, nós temos o ambiente que ele é fabricado, né, ou desenvolvido por seres humanos, como é o caso de cidades, parques, indústrias e vias de transporte. Muitas cidades, né, elas foram ali colonizadas, né, principalmente por desbravadores aí que vieram para o Brasil na época da colonização, né, começando pelos portugueses, depois nós tivemos ali holandeses, nós tivemos espanhóis, italianos e por aí vai. E toda cidade, né, vocês devem saber ali que existe o seu fundador, né? Aqui em Araraquara, se eu não me engano, foi Bento de Abreu. E aí, certamente, né, começou o crescimento daquela cidade, justamente por causa de famílias que vinham, né, para essas cidades. E existem também hoje cidades que foram pré-fabricadas, né, cidades que foram desenvolvidas, né, como é o caso de Brasília, né, que é uma cidade que ela foi montada ali, baseado, né, numa arquitetura, o que a gente chama de cidade planejada ou cidade projetada, tá bom? Nós temos outras cidades também, como Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, se eu não me engano, também é uma cidade planejada, são cidades relativamente mais novas, né, do que as demais. Se a gente for pegar cidades que fazem parte aí do enredo, né, do descobrimento do Brasil, como Bahia, como
como Rio de Janeiro, como São Paulo, elas são cidades que foram crescendo de maneira descontrolada, né, sem um plano diretor, sem um alicerce específico do que pode ser feito e o que não pode, e aí certamente haverá muito maior, né, os impactos no meio ambiente, porque não existe um planejamento nesse crescimento que ele é todo desestruturado. Sendo assim, né, quando a gente fala dessas cidades, naturalmente a gente fala sobre parques também, né, que aí a gente tem tanto dos parques que fazem interação com o meio ambiente, né, como a gente tem aqui próximo à nossa cidade, a gente tem um parque em São Carlos, né, que ele tem uma reserva, né, de área de preservação permanente, né, chamada de APP. Nós temos presença de animais, né, que são animais em extinção, que são mantidos ali para visitação, né, dos seres humanos ali, para a gente ir ali como se fosse um zoológico, né? É um parque ecológico, né? Então a gente tem a interação e geralmente a gente consegue, né, ter o acesso ali a esses animais e consequentemente a esse meio ambiente. Nós temos as indústrias, né, os parques industriais também, que além de um parque ecológico, a gente tem parques industriais, que ali haverá, né, a presença de empresas, né, assim como é o caso dos portos também, que foram projetados e servem ali de movimentação, né, de cargas e, consequentemente, de trabalho e ocupação humana. E nós temos também as vias de transporte, que durante a sua fabricação, né, e ainda devido à sua utilização, também podem apresentar impactos tanto positivos como negativos ao meio ambiente. Quando a gente fala de impactos positivos, é legal que tenha uma rodovia estadual, federal, porque haverá ali a presença de uma economia pujante, né? Haverá uma economia funcionando, seja através de pedágio, seja através de postos de combustível, seja através de excursões que vão passar por essas rodovias, naturalmente criará ali negócios, criará empresas econômicas ali que vão fazer a economia girar, né? Entretanto, pode haver impactos negativos justamente por causa da falta de educação, né, dos seres humanos, seja de jogar um papelzinho do pedágio aqui pela janela, né? Ou seja ainda por acidentes, né, provocados ali tanto pelo derramamento de óleo ou ainda, né, pelo derramamento de gasolina, acidentes que naturalmente vão ser, geralmente são mais graves, né, dos acidentes que ocorrem nas vias urbanas, mas essas rodovias também têm impacto negativo nesse sentido, tá bem? Além, então, do ambiente natural, nós temos um ambiente que ele é fabricado ou desenvolvido pelos humanos, e o terceiro aí, nós temos o ambiente que ele é domesticado, né? Então, quando a gente fala sobre ambiente domesticado, não é a nossa casa, não é o nosso lar, mas ele envolve as áreas agrícolas, florestas que são plantadas, açudes e lagos artificiais, que eles vão servir ali, naturalmente, para que haja uma interação entre o ser humano e o meio ambiente. Quando a gente fala, por exemplo, do trabalho, né, vamos pegar um exemplo específico aqui de uma área de plantação, seja ela de eucalipto, seja ela de árvores que são utilizadas futuramente aí para o desenvolvimento de papel e celulose, né, que é tudo derivado do papel, tudo derivado de papelão, de celulose, tudo vai ser uma matéria-prima, né, para o desenvolvimento desse papelão, desse papel, dessa celulose. A matéria-prima dela é a árvore, tá bom? Então a gente tem uma plantação dessas árvores, existe ali um manejo florestal, existe uma exploração consciente desses recursos que são finitos, que podem acabar, caso não haja ali um cuidado específico. Falando especificamente da nossa região, também aqui na rodovia que a gente vai para Ribeirão Preto, na cidade de Luiz Antônio ali, existe uma fábrica, né? E essa fábrica, ela tem essa preocupação, e todo mundo que passou ali pelo menos uma vez, percebe que de tempos em tempos há uma alteração, né? Uma poda dessas árvores, né? Para que haja ali uma reutilização consciente dessa matéria-prima. O outro ambiente que é domesticado, vamos assim dizer, são as usinas, né, termoelétricas, usinas hidrelétricas, né, que nesse caso aqui é hidroelétrica, né, que ela utiliza a força da água para gerar energia, e nós temos as termoelétricas também, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas quando a gente fala sobre esse tipo de usina,
né? A nossa energia, ela chega em casa hoje, a energia elétrica, ela chega em casa devido à força da água, né? Então, existe uma interação entre o ser humano, né? E existe, obviamente, ali uma força desproporcional, né? Muito mais forte que a força da natureza. E aí o ser humano é inteligente o suficiente para utilizar, né, a força da água aí para gerar eletricidade para a gente. Nós temos também as termoelétricas, né, que é um ponto que, como eu falei um pouquinho mais à frente, mas é também de geração de energia para nossas casas, para o nosso convívio, né? Quem tem passado em casa aí, tem ficado em casa nesses dias, percebeu o quanto importante é a energia elétrica nos tempos atuais. Nosso computador só funciona se ele tiver bateria, se não tiver bateria ele vai descarregar. O Wi-Fi, a internet de casa só funciona se tiver energia elétrica, né? Eu tenho um fogão aqui em casa que ele funciona a partir, né, do acendedor automático, então não adianta nada eu ter o gás de cozinha encanado se eu não tiver energia elétrica para ligar o fogão, olha que maravilha, né? E por aí vai, micro-ondas, máquina de lavar, geladeira. Então, o nosso consumo, né, ele vai depender aí desse ambiente que é domesticado, né? Então, vai depender aí de termoelétricas, né, e de usinas hidroelétricas também. E, naturalmente, a gente vai ter ainda, né, as áreas agrícolas, né, para que haja ali o desenvolvimento, né, e a plantação e o crescimento dessas florestas e, consequentemente, da área agrícola, necessitará, né, de seres humanos ali para implantar, né, como é esse caso aqui, a pulverização, né, ou irrigação artificial. Em cidades que não chovem muito, né, que não tem a presença de chuva frequente, o meio ambiente vai precisar, né, dessa água, né, dessa manutenção ali para o seu crescimento, e aí colocado, né, essas irrigações para que haja um desenvolvimento do solo, para que haja o crescimento. Então, percebam aí que o ambiente domesticado haverá a presença de seres humanos com conceitos de conservação e preservação ambiental. E, obviamente, quando a gente fala sobre os recursos naturais, a gente tem tantos recursos que são considerados renováveis e tantos os recursos que são considerados não renováveis. Eu vou começar, né, a gente falando aqui sobre os não renováveis, quando a gente fala sobre os elementos da natureza que têm utilidade para o homem. Muita gente sabe, né, e já viu isso lá na disciplina de biologia, lá no tempo do primeiro, segundo, terceiro ano, que o petróleo, ele é um recurso não renovável, né, e ele naturalmente ele precisa, né, de algo em torno de 200 anos para começar a ter uma renovação, né. Então, quando a gente fala de não renováveis, né, vamos lembrar que o petróleo que a gente tem hoje, né, obviamente ele é de uma queima, né, e é de uma decomposição que ocorre, né, ao longo dos anos. Então, quando a gente fala do petróleo, né, vamos lembrar que ele é um combustível fóssil, ele corresponde a uma substância cuja densidade é inferior ao da água, né? Então, ele fica abaixo da água, né? É, e, naturalmente, né, ele é inflamável também. E ele se forma através ali de uma mistura complexa de vários compostos orgânicos, né, como que é o caso do hidrocarboneto, né, e são centenas de átomos, né, de carbono e de hidrogênio. E essas classes, né, esse material, ele é tão importante, né, porque, por exemplo, hoje, uma das fontes que a gente utiliza, ele é para o nosso combustível dos carros, né? Então, o petróleo, ele vai ser refinado, ele vai se tornar ali um combustível, né, uma gasolina principalmente, né, e a gente vai, além, né, do combustível, a gente pode usar ele também como óleo diesel, né? Então, tanto o óleo como a gasolina são derivados aí do petróleo. E também algumas usinas termoelétricas, né, que eu citei para vocês, elas são utilizadas para queima também, para o funcionamento dessas usinas termoelétricas. Então, existe uma preocupação, né, que as usinas não dependam somente das hidrelétricas, né, justamente porque pode acabar o período a gente já passou por um período desse, né, de ficar muito tempo sem chuva, muito tempo sem o crescimento das águas ali nos rios, e aí temos as usinas termoelétricas,
mas que para o funcionamento dela haverá necessidade ali de ter um óleo combustível, de um óleo diesel, e naturalmente haverá uma queima, né, desse material. Então, a gente utiliza esse gás não renovável, né, esse petróleo e derivados não renováveis. Na verdade, não é um gás, é um líquido, né? Mas abaixo nós temos o gás natural, né, que a gente já deve ter, alguém já deve ter visto aqui na nossa na cidade, né? Marcas, né, marcas amareladas no chão, né, principalmente ali próximo às guias, né, das calçadas, ou ainda, né, na postes, né, aproximadamente de 1,5 m, né, postes amarelos, escrito gás natural, não perfure. Esse gás natural é uma mistura de combustíveis fósseis também semelhante ao do petróleo, né? Mas ele é derivado aí de uma combustão, né? De uma mistura de gases que ficam soterrados, que ficam abaixo aí do solo, e eles ficam submetidos a um intenso calor, né? E tanto por pressão por milhares de anos, né? Então, quando está ali na sua decomposição, esse gás ele é utilizado para uma fonte de queima também, né? Então ele pode ajudar. E essa extração do gás natural é um processo teoricamente simples, né? Existe ali uma perfuração para encontrar no subsolo, e essa perfuração ela chega até a superfície por dutos, né, para que jorra ali para ser jogado para fora, através de tubulações que são muito bem estruturadas para que haja pontos de coleta desse gás, tá bom? Não é o gás de cozinha, né? Mas ele é um processo bem semelhante, tá? O gás de cozinha, ele já é o chamado GLP, que ele é derivado do petróleo também, né? O gás liquefeito de petróleo, que é obtido primeiramente aí do refino do petróleo, né? E muitos casos, né, são utilizados basicamente como a queima desse petróleo, né? Nós temos ainda o carvão mineral, não tão comum, né, a sua utilização, né? Por isso que ele é chamado aí de gás, uma fonte não renovável, né? Que o carvão mineral ele é bem semelhante àquele carvão que a gente utiliza aí para fazer churrasco, né? De final de semana, né? Então, o carvão mineral ele é uma espécie de rocha, né? Que ele é geralmente da cor preto, né? Ou ainda, em alguns casos, ele pode ser amarronzada, dependendo do ambiente, né? Da região, que ela ocorre, né? Do que é chamado aí de camadas de carvão, que podem ser tanto da queima, né, de materiais como a madeira, como também de rochas um pouco mais firmes, mais fortes, né, mais duras, como é o caso do antrácito, né, que é uma rocha metamórfica, que ela é extraída através da exposição de altas pressões, né, e altas temperaturas. Então, esse carvão mineral, ele é bastante utilizado também na queima das usinas termoelétricas, né, quando há ali a falta, por exemplo, do óleo, né, então o carvão pode ser utilizado também para a utilização de matéria-prima dessas usinas hidrelétricas. Em alguns casos também é usado em usinas siderúrgicas. Vamos falar sobre o ouro e o ferro, né? O ouro, como a gente deve lembrar aí, né, sempre na nossa história do Brasil, nós tivemos uma corrida aí do ouro, né, justamente, quando a gente fala sobre essa corrida através do ouro, né, vamos lembrar que o ouro ele representa riqueza, né, então, desde o período aí que nós tivemos da colonização do Brasil, foram encontrados algumas regiões, né, como Minas Gerais, né, que tem algumas cidades ali, como Diamantino, né, que é um distrito, né, de Belo Horizonte, houve, né, uma corrida, né, para a colonização e ainda a exploração desse ouro, né, lembrando que quem tinha ali, encontrava o ouro, né, ele conseguia revender, né, essa pepita de ouro, essa pedra de ouro, e isso, de certa forma, fez com que muita gente se arriscasse em buscar
né, a sobrevivência, né, da sua família, da sua vida, para que conhecesse, né, e buscasse ali recursos do ouro, né? Eu lembrei agora, Serra Pelada fica no Pará, né, um município chamado Curionópolis, né? Na verdade, eu pesquisei aqui, que foi nos anos de 1980, né? E depois desse período, né, nós tivemos Mina de Chapada, Morro Velho no Ceará, todas essas cidades buscaram ali uma espécie de um formigueiro, né, que as pessoas elas adentravam ali nas minas terrestres, né, para tentar retirar ouro, para buscar ouro, para fazer um garimpo, né? E vamos lembrar que ela não é renovável porque não tem uma fábrica de ouro, né? Não existe uma fábrica de ouro. Simplesmente é retirada, né? E depois ela é manuseada ali, tem um manuseio para que ela se torne uma pedra preciosa, né? Ou ainda, né, diversos tipos aí de brincos, acessórios que vão ser utilizados. O ferro, também, que é um elemento químico, né? Ele é dificilmente encontrado aí na natureza, né? Na superfície da natureza, né? E geralmente ele é encontrado, né? Como na natureza ele é encontrado em forma bruta, né? Seja através da magnetita, né? Da hematita, dependendo do material ali, pode ser encontrado como tipo de ferro gusa, né? Que é utilizado para minérios de ferro também, né? E ainda, né, nós temos outros materiais ali, como a bauxita, né, que é utilizado, por exemplo, para fazer papel laminado, né, o papel alumínio que a gente utiliza aí tanto na cozinha. Então, essas fontes não renováveis, né, elas são utilizadas no dia a dia para o ser humano, mas vamos lembrar que ela é não renovável, então há um impacto muito grande no meio ambiente, né, caso ela venha a faltar, certamente isso vai causar muito impacto aí para a nossa vida. E falando das fontes renováveis, a gente tem a água, tem a vegetação, a luz do sol, o vento, ondas do mar e a hidroelétrica, né, hidroeletricidade e a biomassa. Quando a gente fala da água, vamos lembrar daquele ciclo da água, né, que ele chove, ela adentra ali no nosso lençol freático, existe uma limpeza, depois ela evapora, depois ela chega novamente ali nas, nas nuvens, e depois, quando existe um tempo apropriado para isso, existe uma chuva, né? Então, a água, obviamente que se ela vier a faltar ali, basicamente acaba a vida dos seres humanos e dos seres, de todos os animais também, né? Inclusive, é, os animais e os vegetais, que a água ela é sinônimo de vida. E quando a gente fala sobre água, a gente cansou de ver isso aí nas disciplinas de biologia também. A água, ela naturalmente, né, ela se renova, né? Então, se a gente não tiver um impacto, né, se o ser humano não estragar, já está bom demais, né? Então, qualquer contaminação através de produtos que são não renováveis ou através da própria fabricação. Então, quando a gente fala sobre a água, vamos lembrar aí das indústrias de tecelagem, que elas vão utilizar corantes, vão usar tintas, e depois elas vão precisar lavar esses tecidos. Então, ela deve, antes de destinar essa água, né, de voltar a água ali para o meio ambiente, antes de fazer a destinação, ela precisa fazer uma espécie de filtragem, uma espécie de limpeza dessa água, né, para que depois ali com muito custo, né, custa muito caro, essa água voltar ali numa perspectiva de água potável, tá bom? A vegetação, né, a gente pular essa parte, vegetação, luz do sol, o vento e as ondas do mar, se a gente não tivesse toda essa parte aqui, certamente haveria muito impacto também ao ser humano, a sobrevivência. Quando a gente fala sobre hidrelétrica, né, um capítulo à parte, vamos lembrar aí que a água, né, vem de hidro e eletricidade, né, ela vem aí da necessidade, né, da gente conhecer, né, como que a energia elétrica chega em casa, não é simplesmente apertando o interruptor ali que a energia elétrica vai chegar. Ela passa por uma usina hidrelétrica, ela passa pelas termoelétricas também, se for o caso, nas não renováveis, e a hidrelétrica haverá ali uma força propulsora, né? E ali, através de motores gigantescos, né? Eu tive a experiência de conhecer a usina hidrelétrica de Primavera, né? Perto de
Rosana, Mato Grosso do Sul, que ainda é estado de São Paulo, mas é Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul e Paraná, naquela região, existe uma hidrelétrica gigantesca ali, que serve ali para abastecer 3 estados, né, Paraná, Mato Grosso do Sul e estado de São Paulo, boa parte do estado de São Paulo. E nós temos ainda as biomassas, né, que elas são derivadas aqui da matéria orgânica, né, que geralmente são de origem vegetal ou animal, e elas servem para tanto para a produção de energia, como também para a decomposição, né, desses recursos renováveis, como é o caso de plantas, madeiras, resíduos agrícolas ou restos de alimentos, né, e até do próprio lixo pode ser produzido essa biomassa, que depois ela vai ser utilizada aí para geração, né, de, de uma matéria orgânica que vai servir ali para melhorar, né, a energia e, consequentemente, o ecossistema e a própria manutenção. Então, essas duas fontes, né, tanto renovável e não renovável, é uma preocupação da nossa, enquanto técnico em meio ambiente, técnico em segurança do trabalho, atuando aí nessa área de meio ambiente. Os conceitos de gestão ambiental vão apresentar, primeiramente, a preservação, né, que ela proíbe qualquer tipo de exploração econômica dos recursos naturais. Então, uma área de preservação permanente, por exemplo, ela não deve ter ocupação de nenhum trabalho, de nenhum ser humano ali tendo impacto, e, consequentemente, não gerando ali a degradação desse meio ambiente. Então, a preservação é uma área que não deve ser mexida, não deve ser movida, não deve ser tendo nenhuma exploração econômica, ela deve servir simplesmente para contemplação e para visitação. A gente fala de áreas de preservação permanente, nós temos algumas aqui na cidade. O Parque do Pinheirinho, por exemplo, né? O Parque do Pinheirinho é uma área de preservação que você pode visitar, você pode ir ali com a sua família, né? Entretanto, não existe uma indústria, não existe uma fábrica ali, né? Então ela serve somente de contemplação, né? Não deve ter nenhuma atividade de exploração econômica ali. E, naturalmente, a gente também tem a área de conservação, que ela permite a exploração econômica de modo racional, né, dos recursos naturais, como é o caso aqui, por exemplo, da seringueira, né, a árvore seringueira, né, a gente tem aqui os trabalhadores que atuam, né, nessa atividade econômica, né, retirando ali, né, esse líquido, né, dessa árvore, que eles vão ser utilizados, por exemplo, para a produção de látex, né, a produção de um material plástico e borracha, né? E percebam, né, que a interação ali de trabalho com eles, né, da conservação é feita, né, através de uma lâmpada, né, ou ainda, em casos mais rústicos, né, a presença ali de uma vela para facilitar a visualização, né? Então, tem um horário específico para fazer esse corte, geralmente é no horário entre as 4 até as 6 da manhã, e deixa essa árvore ali retirando, né, esse líquido aqui da madeira, né, por volta de 4 5 horas, e aí lá no meio-dia, 1 hora, eles encerram ali aquela atividade, né, e deixam a árvore descansar até o dia seguinte, tá bom? Então, existe uma conservação de um modo racional, tá bom? Da seringueira, diferentemente aqui da preservação. Então, nós temos a preservação e nós temos a conservação, para buscar aí o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Então, a gestão ambiental, ela atende às necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de terem suas próprias necessidades atendidas. Então, quando a gente fala de um conceito de gestão ambiental na segurança do trabalho, naturalmente eu preciso ter um desenvolvimento sustentável dos negócios, das atividades econômicas e, naturalmente, da atividade fim daquela organização, daquela empresa, seja para o crescimento econômico, a equidade, né, a igualdade social e o equilíbrio ecológico, né, buscando tanto o equilíbrio para a sociedade, para o meio ambiente e também para os negócios. Como a gente pode buscar aí na nossa casa, certamente haverá um perfume, haverá um sabonete, haverá ali um produto de limpeza, que ele deve ter ali um selo, né, falando sobre sustentabilidade, deve estar ali falando sobre a utilização desse recursos, né, de matas, da Mata Atlântica, ou naturalmente ali da Amazônia,
para que haja ali um crescimento econômico, né? Então, a empresa fabricou um produto com essências, com aromas ou como própria matéria-prima, né, materiais aí que vão ser utilizados para o crescimento. Mas para isso, né, crescimento econômico, mas para isso existe uma necessidade de equidade social e um equilíbrio ecológico, afinal de contas, se não houver, né, certamente haverá um desequilíbrio, né, ambiental, e esse desequilíbrio ambiental teremos impactos que a gente vai ver ao longo dessa aula. Quando a gente fala sobre gestão ambiental, né, vem de gestione, né, de gestionar, né, que é muito semelhante à gestação, né? Então, quando a gente fala sobre gestão e gestação, né, é bem semelhante essas palavras, porque realmente é o ato de você aguardar, gerir, gerenciar e administrar. Então, quando a gente fala de gestação, né, no caso dos seres humanos, demora em torno de 9 meses, né? No caso da parte de gestão ambiental, vai durar vários anos, né, naturalmente, mas a gestão, ela vem aí de administrar, de gerir. E quando a gente fala de ambiental, ela vem de ambiente, que é aquilo que envolve todos os seres vivos. Envolve os seres humanos, envolve os seres animais e envolve naturalmente também toda a vegetação, e consequentemente tudo que está em volta do meio ambiente, como animais, como plantas, como as florestas, como envolve o oxigênio, e tudo isso a gente precisa ter uma gestão para que ela seja utilizada de maneira consciente. Então, a gestão mais ambiental é uma forma de gerenciar, né, a empresa de modo a conservar o ambiente que o circunda. Então, quando a gente fala em gestão ambiental, é um formato de gerenciamento da organização para que ela conserve, né, o ambiente que ela está presente, que ela pode estar utilizando. Nós temos ali um termo, né, de gestão ambiental, é um termo que é utilizado para designar ações ambientais em determinado espaço, né, em determinado espaço geográfico. Então, se aquela empresa ela se localiza em uma cidade, se ela se localiza em um estado, ela tem que ter uma preocupação com essa gestão ambiental, porque amanhã ou depois essa empresa pode sair dali, mas deixar um impacto significativo para aquela comunidade e, consequentemente, para aquele ambiente. Né? Vamos lembrar aí das tragédias que a gente passou recentemente, né, como Brumadinho e Mariana. Infelizmente, aquela cidade nunca mais serão as mesmas, né? Vai ter que aguardar a natureza fazer o seu papel, né, que pode demorar 100, 200, 300 anos, né? E isso certamente houve um impacto significativo, tanto à economia, consequentemente por seres humanos que perderam a sua vida, perderam as suas terras, perderam as suas casas, e também perderam as fontes de riqueza, tá bom? As fontes de crescimento econômico. A gente fala sobre gestão ambiental, gerenciamento ambiental é um conjunto de rotinas e procedimentos que vão permitir uma empresa administrar adequadamente as relações entre as suas atividades econômicas e o ambiente no qual elas estão sendo abrigadas. De acordo com essa definição do Reis aqui em 1996, houve, né, então, um estudo, né, houve aí uma declaração, né, da empresa que ela precisa cuidar do ambiente em que ela se encontra. E na mesma linha aqui, né, nós temos uma definição de Viterbo, que apresenta, né, que a gestão, né, do meio ambiente, ela inclui também a qualidade, porque é um conjunto de instrumentos e programas que visa proporcionar um processo de mudança de organização. Então, a mudança do pensamento da empresa, buscando a melhoria contínua, né, ela sempre deve existir, levando à redução de custos e aumento da produtividade e da competitividade de modo geral. Sendo assim, né, a gente passa a entender que a gestão ambiental, ela inclui, né, ela não exclui aí a qualidade, não exclui a segurança e saúde do trabalho, ela não exclui a responsabilidade social, afinal de contas, a gestão ambiental, ela serve, né, como base e como premissa fundamental para que as empresas elas mudem a sua cultura, né, e a sua organização, buscando a redução de custos, o aumento da competitividade e da produtividade de um modo geral. O foco da gestão ambiental, né, é a empresa, né, e não só o meio ambiente. A gestão ambiental, ela busca, né, que a empresa seja sustentável, porque o meio ambiente ele consegue ser sustentável, ele consegue, se a gente não fizer nada, se não tiver nenhum impacto do ser humano ali naquele meio ambiente, né, ele certamente vai se manter
né, ao longo de décadas, de séculos aí. Mas quando a gente tem a interação do ser humano, né, a interação das empresas, deve ali existir, né, deve prevalecer um senso de conservação e preservação, buscando sempre o desenvolvimento sustentável. Somente através de melhorias em produtos e processos e serviços serão obtidas reduções nos chamados impactos ambientais por eles causados. Então, a gente começa a ter um gerenciamento eficaz do relacionamento entre organização e meio ambiente. A organização, empresa, indústria, é a mesma coisa, né? E meio ambiente só vai existir um, né? Afinal de contas, ele é finito e ele deve ser preservado, deve ser gerido de modo consciente. As principais questões ambientais que são enfrentadas pelas organizações, elas passam aqui nesse primeiro momento através das emissões gasosas, né, através da qualidade do ar e poluição atmosférica. A gente está passando aí por um período bem desagradável na nossa cidade, que é o período de queimas, né, tanto nas indústrias, né, tanto nas chamadas aí indústrias, né, de usinas, de cana e tudo mais, e também na própria cidade, né, que alguns seres humanos aí, que se é que a gente pode chamar de humanos, tem participado aí de queimas como uma forma de reduzir a presença da queda de folhas, né, ou ainda de material, né, de material que está de folhas, né, e consequentemente de folhas, e ainda, né, nós temos a presença de algumas árvores aí que estão sendo queimadas, né, para que haja uma certa diminuição, né, em vez de roçar o terreno, em vez de cortar, de podar as árvores, alguns seres humanos aí têm participado, né, dessas queimas. Isso envolve, naturalmente, uma degeneração, né, da qualidade do ar, né, a qualidade do ar ela fica prejudicada, e por uma questão cultural, acredita-se, né, que haverá, né, uma redução, né, do prejuízo ambiental, né, que é ali o acúmulo, né, de vegetação, né, ou seja, por causa da queda de folhas das árvores. Na verdade, você tá mudando o problema, né, em vez de você ter ali a presença de folhas, gravetos, dessas árvores, né, que tem caído naturalmente ali ao longo da estação, quando se coloca fogo, né, nesses recursos, né, haverá vai prejudicar a qualidade do ar, aumentando a poluição atmosférica. Então, vocês devem chegar aí no período das 6, 7 horas da tarde, vocês percebem que fica mais difícil de respirar, a garganta, né, começa a machucar, o ar ele fica mais denso, né, mais difícil de ser respirável, sem contar da sujeira, né, que isso causa nas casas. Mas um grande problema, além da poluição, que nós temos através da queima, nós temos também a qualidade do ar, que é prejudicada através da queima de recursos, né, que são não renováveis, como é o caso do óleo diesel, da gasolina, que há uma queima e há uma proliferação de monóxido de carbono aqui, através dessa coloração. Isso, né, como eu falei, ela vai subir, porque ele é mais denso do que o ar, né, e também porque essa fumaça ela é mais quente, né, do que o ar, só que ao longo do dia ela vai cair, né, e vai ficar aqui, ela não vai se dissipar, né, ela vai ficar ali, vai ficar na parte superior, né, da atmosfera, e depois ela vai caindo para aí a gente vai inalar, vai respirar esse ar muito poluído. Então, a emissão gasosas aí de diferentes tipos de combustíveis são impacto ambiental também, né, e a gente deve, obviamente, gerir essa situação, né, tanto nos nossos veículos, né, das empresas, e, consequentemente, também durante a produção, né, nas famosas chaminés industriais. Os efluentes líquidos, né, que também existe uma alteração significativa, como eu falei, a água é um recurso finito, né, e existe uma preocupação, né, desses efluentes líquidos. Efluente é todo resíduo, né, proveniente da atividade humana.
E quando a gente fala sobre processos industriais, né, um dos mais famosos aí é a própria rede de esgoto, né, que por mais que seja encanado, por mais que ele seja, em certos casos, aí 99% sejam tratados, né, os efluentes líquidos são compostos em quase na sua totalidade, né, 99% é água. Só que é uma água que ela não pode ser utilizada por exemplo, para ser tomada, né, uma água potável. O efluente líquido, eles geralmente são lançados aí ou depositados, né, em rios, em lagos, né, pelas indústrias, sem um devido tratamento, tá? Então, isso acaba gerando impacto ao meio ambiente, né, e deveria, né, é uma preocupação também que a gente deve se preocupar. Tá? Aí a gente vai ter uma separação aí, mais teórica, né, que é o efluente doméstico, como é o caso do esgoto aí sanitário, ou também que a gente utiliza tanto na cozinha, para lavar a cozinha, para lavar a louça. Nós temos efluentes líquidos, né, provenientes aí dos recursos industriais, e isso certamente, né, pode ali ter uma espécie, né, de derramamento de líquidos que tem relação, né, com processos industriais, como é o caso do ferro, né? Então, quando a gente fala sobre motores, por exemplo, existe uma prática nas indústrias de motores, eles lavam, né, essas peças para depois a sua montagem. E aí esse líquido, se ele for destinado diretamente para os rios, certamente haverá a presença de ferro, que como a gente falou, é um recurso não renovável, e ele vai alterar ali as características físicas da água, sendo impróprias para o consumo humano e certamente também para os animais. Então, isso pode apresentar diversas doenças, né? Então, ocasionando uma poluição hídrica, né? Então, a gente também tem que ter essa preocupação. Uma outra questão, os resíduos sólidos, né? Que a gente vai falar sobre isso na aula de segunda-feira, que os resíduos sólidos, né? Eles vão impactar ali a qualidade do solo, né? E os resíduos sólidos, naturalmente, eles devem ser tanto no descarte, como também deve existir uma preocupação com a reciclagem, né? Então, nós temos aí os resíduos chamados resíduos orgânicos, né, que são descartados principalmente aí nas residências, né, que é o lixo orgânico, basicamente restos de alimento. Nós temos o lixo reciclável, doméstico, nós temos o lixo comercial, temos lixos industriais, hospitalares, né, chamado também, nós temos aí os lixos eletrônicos, né, e deve existir uma preocupação frequente, né, com a coleta seletiva, né, e certamente com destinos desses resíduos. Quando a gente fala sobre esses resíduos, vamos lembrar que é o papel da indústria, né, a separação antes da destinação desses resíduos. É uma cena muito comum, né, nos anos 90, era a presença de lixões aqui, feitos pela cidade, que geralmente ficavam a quilômetros do centro comercial ou da presença ali da habitação, né, mas existia pessoas que viviam desse lixo, né? Ainda, né, em algumas cidades menores aí, acaba acontecendo essa presença desse lixão, que pessoas vão lá, retiram alimento, retiram peças, montam as suas casas, e outras pessoas começaram a migrar, né, através do lixão para morar próximo desses locais. Afinal de contas, quem chegava primeiro, juntamente com o descarregamento do caminhão, né, nos aterros aí, acabavam conseguindo os melhores, né, recursos, vamos assim dizer. Então, uma eventual boneca de plástico que era jogada ali, um alimento que estava começando a apodrecer, ele conseguia encontrar e conseguia comer esse alimento, né, e certamente ali isso é uma condição subhumana, né, de subsistência. Então, uma preocupação que a gente deve existir primeiramente com os seres humanos que vão estar ali, e que na sequência também a qualidade do solo, afinal de contas, um recurso desses que a gente está vendo aqui, né, plástico, roupas, peças de metal, se elas terem contato com a qualidade do solo, aquele solo ele certamente não vai ter mais serventia, né, para
para uma plantação, por exemplo, né? Então, a gente também tem que ter a preocupação da qualidade do solo, lembrando que também esses recursos aí, esses resíduos, eles podem impactar o lençol freático, que fica bem mais abaixo, mas podem impactar. Imagine vocês aí uma presença de um lixo hospitalar, que a gente não sabe a origem, não sabe de onde veio, um lixo com presença de recursos ali de radiação, né, contaminar o lençol freático. Nós temos ainda os transportes, né, de produtos e resíduos perigosos com risco grave de contaminação, né, como é o caso aqui que a gente está identificando, né, uma presença de um tonel aqui, de um recipiente, né, que tem um resíduo perigoso e ele está ali em contato com os recursos hídricos, né, certamente haverá um risco significativo da contaminação, tanto da vida aquática aqui, como da vida humana também. Nós temos ainda o manejo florestal, né, e as matas nativas ou matas virgens, né, para isso deve existir um desenvolvimento sustentável e preservação das espécies e, consequentemente, de toda a ecologia. Nós temos ainda uma preocupação na segurança do trabalho, né, com ruídos e vibrações, que obviamente haverá um impacto ao ser humano, mas a gente também tem as poluições sonoras, né, que isso, como a gente sabe, gera um impacto significativo para a vida humana e, consequentemente, de todos que estão ali próximos. E por último, aqui, não menos importante, nós temos os recursos naturais renováveis e não renováveis, que, como eu falei, né, nós temos o caso da tragédia aqui de Mariana, né, e Brumadinho, que houve um rompimento dessa barragem aqui, né, desses resíduos, né, uma espécie de lama, né, que, se rompido aqui, ela pode atingir várias cidades, né. Então, uma preocupação ambiental frequente, né, que deve existir para as organizações, são as preocupações com esses recursos naturais renováveis e não renováveis. Sendo assim, chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a todos que acompanharam essa gravação, agradeço a você que está assistindo essa aula neste momento. Peço a todos aí que acompanhem essas gravações, afinal de contas é uma forma da gente se manter conectado, de se manter ativo aí durante esse momento de isolamento e também, né, aproveitando o tempo para a gente continuar estudando. Agradeço a todos, né, eu peço que vocês entrem em contato comigo aqui pelo WhatsApp ou também pelo meu e-mail, né, para a gente manter esse estudo, né, de forma remota. A todos que vocês acompanharam essa gravação, obrigado e até a próxima aula.